Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de compartilhar a palavra do Senhor aos amados irmãos. E também agradecer ao Conselho da Igreja que confiou a nós essa missão, que certamente é de extrema responsabilidade. E eu queria dizer que nós não podemos negar que nós vivemos tempos difíceis e sem previsão aí de retorno aos nossos dias normais, já que teve mais um decreto aí de lockdown, com possibilidade aí talvez, se as coisas não melhorem, né, de ser estendida também. Mas essa semana nós tivemos coisas boas também que aconteceram no nosso meio. Nós tivemos irmãos que foram acometidos com este vírus, aí com exemplo do nosso pastor Moisés, a sua esposa, a Cíntia. Tivemos também a família do nosso irmão diácono João, também o nosso irmão Votan e a sua mãe também, e alguns outros irmãos que tiveram alguns sintomas, mas que não teve a definição de que era ou não o Covid, né? Mas a gente vê a bênção do Senhor sobre a vida desses nossos irmãos, o quanto Deus tem guardado a saúde desses irmãos, e com o tempo eles estão se recuperando para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E em momentos tempestivos como este, irmãos, que nós vivemos, é inevitável surgir alguns questionamentos, algumas dúvidas. A gente acaba caindo naquele desconforto de uma busca por uma justificativa, querendo compreender, tentando explicar o inexplicável, né? Qual que é a estratégia, qual é o desejo, qual é o propósito de Deus sobre tudo isso que está acontecendo? E nós aqui, a gente não quer entrar nos méritos, né? Entrar no mérito de que se é um decreto punitivo de Deus, ou se é apenas a vontade permissiva de Deus que tudo isso aconteça. Mas eu queria compartilhar com os irmãos o que eu tenho aprendido, irmãos, o que a minha família tem se mostrado com o coração aberto àquilo que Deus quer falar para cada um de nós. E isso é algo totalmente pessoal, meus irmãos. Mas eu creio que de alguma forma isso pode trazer um alento, um conforto ao coração dos irmãos. São textos bíblicos que têm sido um bálsamo de Deus para as nossas vidas. Graças a Deus, Deus tem nos poupado, né, dessa doença aí, deste vírus. Deus tem poupado a vida não só minha, mas de toda a minha família. Mas nós somos acometidos por dificuldades financeiras, que acabou sendo inevitável com essa quarentena, com esse lockdown. Então, e vejo também irmãos que talvez estão nessas mesmas condições. O nosso irmão Gilmar, que também é autônomo, o nosso irmão presbítero Bruno, o nosso irmão Péricles e alguns outros aí, talvez que eu não saiba, ou que também se encontra nessas mesmas condições ali na nossa igreja. E antes disso, a gente tinha um sonho, tinha um planejamento, tudo esquematizado já, né, para o nosso ano. Talvez metas a serem atingidas. E veio esse vírus, veio essa pandemia onde acabou frustrando talvez todos os nossos planos. E aí, como eu já disse, aí vem as dúvidas, vem os questionamentos, vem a tentativa de encontrar uma justificativa do que Deus está querendo nos ensinar com tudo isso. E um dos primeiros textos que
que o Senhor Jesus veio trabalhar em nossos corações é com o apóstolo Paulo ali na carta aos Romanos, no capítulo 11, a partir do versículo 33, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. E em Isaías, o texto vai dizer assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que vossos pensamentos. Primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, que nós temos que aprender, que nós não devemos tentar encontrar um sentido nessa situação que nós vivemos. Encontrar sentido no sofrimento. Nós vamos elaborar diversas teorias tentando entender, mas nós vamos ser surpreendidos pela nossa limitação. Conforme os versículos mencionados, os pensamentos do nosso Deus, eles são infinitamente maiores do que os nossos pensamentos. Deus, ele estava enxergando lá na frente, nós não conseguimos enxergar essas coisas. É um tempo, irmãos, de nós reaprendermos sobre a palavra do Senhor. Revisar toda a nossa convicção e saber que o sofrimento ele tem a capacidade de nos amadurecer. O sofrimento ele tem a capacidade de fazer que a gente possa prestar mais atenção nas coisas essenciais. O sofrimento ele tem a capacidade purificadora. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos no capítulo 5, versículo 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Esses são alguns textos, irmãos, que têm falado ao meu coração, que têm trazido paz ao meu coração em meio a essa crise, em meio a essa pandemia. Mas, irmãos, nada falou mais ao meu coração do que o texto de Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 18, que narra resumidamente a jornada ali do povo de Israel no deserto. Cerca de 40 anos eles peregrinaram ali naquele deserto até a terra prometida, né? E nada mais me falou ao meu coração do que esse texto. Eu queria abrir com os irmãos. Vou dar um tempinho para vocês abrir as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 18. É um texto bem extenso, irmãos, mas que eu acredito que Deus vai falar com o povo dele. E ele nos diz assim, meus irmãos: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem.
Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos teus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas as pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te e não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres fartos, depois de haver edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura em que não havia água, e te fez sair de água da pederneira, que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires a riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Que palavra, irmãos. Que palavra. Essa eu acho que tem sido o texto que tem confortado o meu coração durante esses dias de pandemia. E eu poderia aqui, irmãos, talvez encerrar com uma mensagem triunfalista de que Deus, Ele vai mudar a nossa sorte, que nós estamos passando por um momento, mas que Ele vai mudar a nossa sorte. Que nós vamos passar do tempo de escassez para o tempo da abundância. Que essa dificuldade ela vai cessar. Onde nós vamos usufruir das bênçãos e das riquezas que o Senhor tem para cada um de nós. Um tempo de fartura. Eu poderia falar porque o texto ele acaba nos dando margem para isso. Mas eu queria me ater, irmãos, aos versículos de 2 a 5. De 2 a 5, que nos diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar. No versículo 3 ele diz: Ele te humilhou, Ele te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não os conhecias, nem os teus pais também conheciam, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. E lá no versículo 12 ele diz: para não suceder que depois de teres comido e estiveres fartos, depois de haver edificado boas casas e morado nela, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve no teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus,
Olha o que diz o versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Irmãos, Deus, Ele quer trazer intervenção para cada um de nós. O que eu tenho aprendido, irmãos, durante essa pandemia, esses mais de 100 dias de pandemia e quarentena, é que Deus, Ele quer trazer intervenção, Ele quer mostrar de forma sobrenatural que Ele que produz o nosso sustento. É claro que Deus, Ele quer que a gente trabalhe, que a gente produza, mas Ele não quer que nós sejamos limitados apenas pelo nosso esforço, do nosso trabalho. Ele quer trazer provisão para as nossas vidas, meus irmãos. E não só isso, mas também trazer consciência de que Ele é soberano e é Ele que nos proporciona meios para qual recebamos o nosso sustento. Ele é um Deus que quer nos levar a um nível de dependência e confiança nele, a ponto de nós não confiarmos mais em nossa própria carne. Assim como diz aqui o versículo 17, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. O que Deus estava fazendo ali no deserto era provando e deixando, às vezes, o seu povo até sentir fome, para que Ele mandasse o maná do céu e mostrasse que Ele é soberano e é Ele que traz provisão para o teu povo. É isso, meus irmãos, que eu faço a leitura do que Deus tem feito nas nossas vidas. É Ele querendo nos ensinar. É Ele nos moldando, forjando o nosso caráter. Mostrando que Ele é um Deus soberano sobre todas as coisas. Um Deus que ama o seu filho. E a palavra nos diz que Ele corrige o filho a quem ama. Olha o que diz o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Irmãos, Deus, Ele quer trazer essa consciência para cada um de nós. De que Ele é o Deus provedor. Que não adianta eu madrugar, trabalhar e ir, se Ele não nos abençoar. Vai ser inútil. O povo de Israel, sem dúvida, foi a nação que mais experimentou a provisão e o cuidado de Deus. E de forma sobrenatural. Nós vemos inúmeros episódios onde Deus demonstrou sua graça e amor por aquele povo. Mas nós também vemos inúmeros episódios onde este mesmo povo que experimentou das bênçãos sobrenaturais de Deus, nós vemos esse mesmo povo demonstrando incredulidade, irmãos. Demonstrando murmuração. Um povo que reclamava. Quando eles saíram da terra do Egito, eles saíram fartos, cheios de cabeças de gado, cheio de pão cevado. A palavra vai nos dizer. Mas no caminho isso foi acabando. E Deus foi deixando acabar, como diz o texto que nós lemos. Deus foi deixando acabar os alimentos, para que assim esse mesmo povo tenha confiança nele. Que dele que vem o sustento. E o Senhor nos diz que Ele mandou um maná, que nem os pais conheciam, nem eles conheciam. Uma provisão de forma sobrenatural, meus irmãos. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe no nosso coração, para que as circunstâncias elas não nos seguem, a ponto de passar despercebido as bênçãos que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu acredito que nós estamos passando tempos difíceis, talvez tempos de desertos. Mas assim mesmo eu creio que Deus
tem derramado as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Nós vemos aí, eu pelo menos, eu tenho recebido mensagem de pessoas que estão passando dificuldades mesmo, passando necessidade em meio a essa pandemia. Eu tenho clientes que faliram, que tinham suas empresas ali funcionando, mas não suportou esses 3 meses, quebraram. E se a gente entrar na paranoia de querer entender o porquê, nós vamos ser acometidos pela nossa limitação. Nós não conseguimos entender a mente do Senhor, o que Ele quer para cada um de nós, o que Ele quer ensinar. E essa pandemia é sobre todo o povo. Aqui nessa pandemia, ela afeta tanto os filhos de Deus como os não filhos de Deus. Então é difícil a gente mensurar o que Deus está querendo fazer com o seu povo. Mas o que eu queria conversar com os amados irmãos é que há um ensinamento a ser aprendido. Há algo a ser aprendido. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses, capítulo 4, no versículo 11 a 13. Digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A expressão tudo posso naquele que me fortalece, meus irmãos, é um dos versículos mais conhecidos. Talvez exposto aí através de adesivos em nossos carros, para-choque de caminhão. Talvez aquelas casas que gostam de ter a Bíblia aberta ali, se não está no Salmo 23, provavelmente vai estar nesse texto de Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas apesar de ser um dos mais conhecidos, também é um dos mais mal interpretados. Nós acabamos que na sede da intenção de obter coisas materiais, coisas positivas em nossas vidas, isso vira um jargão para nós. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso isso, eu posso aquilo outro. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Eu posso ter todas as coisas. Mas nós desconsideramos o seu contexto e o real motivo pelo aquilo que foi escrito. Paulo estava falando que ele passou necessidade. Que ele estava passando necessidade e a igreja de Filipos o ajudou ele com alguns donativos. E por isso que ele fala, eu digo isso não por causa da pobreza. Então ele estava agradecendo a igreja pela ajuda. E ele falou que não, eu não estou mandando essa carta aqui só porque vocês me mandaram um donativo. Porque eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Eu sei ser humilhado e eu também sei ser honrado. Eu já tive experiência de fartura e tive experiência de fome. Eu aprendi a viver na abundância como na escassez. Aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. O que ele está dizendo, eu posso passar por todas as circunstâncias, porque é o Senhor Jesus que me fortalece. O apóstolo Paulo está expressando nesse versículo que não existe circunstância que vai parar a fé dele. Não existe circunstância, não existe situação que vai desanimar. Quando ele está na abundância, ele glorifica a Deus. Quando ele está na escassez, ele glorifica a Deus da mesma forma. Ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação. Ele não é um crente circunstancial. E nós temos que aprender com o apóstolo Paulo, meus irmãos, a viver numa estabilidade espiritual, independente da condição financeira ou material. O desejo do meu coração, meus irmãos, é que nós tenhamos um coração igual ao de Paulo, desapegado às riquezas,
consciente de que tudo vem de Deus, meus irmãos. Um coração pronto a viver em toda e qualquer situação, toda e qualquer circunstância. Pois o Evangelho ele não é uma barganha, não é troca, onde se as coisas vão bom, se as coisas vão boas, eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus. Mas se tudo vai mal, aí eu murmuro, eu culpo a Deus, aí eu já não sou mais fiel com os meus dízimos e ofertas. Nós temos também um grande exemplo que é o Jó. Jó é um grande exemplo para nós também, irmãos. Ele sofreu sem saber o porquê. Mas em tudo, ele não culpou a Deus. O próprio Deus descreve que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Se fosse nós, irmãos, o que Deus falaria a nosso respeito? Não é as pessoas que diziam que ele era justo, ou que ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Não eram os membros da igreja que diziam isso, era o próprio Deus que dizia isso. No seu tempo ele era um homem irrepreensível. E mesmo ali iniciando o livro de Jó, dizendo que ele já era esse cara íntegro, reto, que se desviava do mal, ele termina o seu livro dizendo: antes eu conhecia só de ouvir falar. Agora, hoje, depois de ter passado por todas as circunstâncias, todo esse sofrimento, hoje os meus olhos te veem. Jó foi um homem que não desprezou o processo de maturidade. Ele entende que tudo o que aconteceu na sua vida foi para deixar ele ainda mais forte. Foi para deixar ele ainda mais perto de Deus. E uma das coisas que eu creio que essa pandemia tem o poder é justamente de ser um instrumento em nossas vidas para que nós apeguemos mais ao nosso Deus. Que nós o busquemos mais. Trazer a consciência de coisas importantes, relevantes em nossa vida. Aquilo que o dinheiro ele não pode comprar. Aquilo que o poder não pode adquirir. Mas que só o Senhor Jesus é capaz de nos dar. E eu já encerro, meus irmãos, essa pequena reflexão, que nós possamos confiar no nosso Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Esses são textos bíblicos, irmãos, que têm feito eu amadurecer nessa crise. Como eu disse no início, eu graças a Deus, eu não fui acometido. Deus nos poupou deste vírus aí. Mas a gente foi acometido de outras coisas, outras dificuldades. Mas são dificuldades financeiras. Graças a Deus nossa família está com saúde. Nós estamos bem. E Deus, com sua infinita graça e misericórdia, tem suprido todas as nossas necessidades. Eu gosto quando o nosso irmão presbítero Eurides diz, né, que ele é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Que apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar dos desertos que nós tenhamos que enfrentar, Ele vai nos conduzir com sua forte mão, não deixando faltar nada. As nossas necessidades Ele vai suprir. Mas que nós confiemos mais nele, irmãos. Amém, meus queridos irmãos? Vamos orar. Feche seus olhos aí, mesmo em casa. Eu não sei de onde você está assistindo esse vídeo. Mas que o Senhor Jesus abençoe você e toda a sua família. E que seja um momento de reflexão.
Que você pare aí, estude um pouco mais esses textos que nós lemos aqui rapidamente e que o Senhor Jesus venha falar ao coração de vocês. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, Deus. Tua palavra ela tem o poder, ó Deus, de alcançar as nossas vidas, de transformar as nossas vidas, Pai. Por isso, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, tenha liberdade em trabalhar em nossas vidas, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que tem muitas famílias aí que se encontram com muitas dificuldades, ó Deus. Dificuldades financeiras, onde estão incertas, Deus, do que vão ter para comer, ó Deus, mais tarde, ó Deus, mas que o Senhor entre com provisão, ó Deus, que o Senhor os abençoe, Pai, apesar dessa crise, ó Deus. Nós sabemos que vai passar, ó Deus, mas que o Senhor nos conserve, ó Deus, com força, com vigor, ó Deus, para passar, ó Deus, por tudo isso, Pai. E logo mais, ó Deus, estejamos, ó Deus, ali na nossa igreja, ó Deus, juntamente com os irmãos, louvando e adorando o Teu santo nome, ó Deus. E dizendo, ó Deus, que não foi o nosso braço, não foi a nossa força que fez passar por tudo isso, ó Deus, mas o Senhor que nos guardou, ó Deus, com a Tua poderosa mão, ó Deus. Esse é o nosso desejo, ó Deus, que nós tenhamos mais e mais confiança, ó Deus, entendendo, ó Deus, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, ó Deus, que foi exposta, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo trabalhe em cada um de nós, ó Deus. Que o Senhor conceda, ó Deus, paz, conforto, ó Deus, aos nossos corações. Aquelas pessoas, ó Deus, que estão doentes, enfermas, ó Deus, que o Senhor traga cura, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor vá ali, ó Deus, confortando o coração, ó Deus, trazendo um alento que vem do Senhor, Pai. Ajude essas famílias, essas pessoas, ó Deus, que se encontram em dificuldades, Pai. Aquelas pessoas que precisam de comprar um remédio e não têm dinheiro, ó Deus, que o Senhor use pessoas para abençoar, ó Deus, a vida dessas pessoas, ó Deus. Esse é o desejo do nosso coração e nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vão em paz e fiquem com Deus.